Pegue na sua mão a sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra no livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo de número 2. Amém? Amém. Segunda Reis, capítulo de número 2. O verso de número 1 diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará a teu senhor elevado por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará teu senhor, ele veio por sobre a sua cabeça, elevando sobre a sua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes de ser tomado de ti. Disse Eliseu: Peço que me dê porção dobrada do Espírito que está em ti. Tornou Elias: Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não o fará. Glória a Deus. Verso 14, para finalizar, diz assim: Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Onde feriu ele as águas, e elas giram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Feche os seus olhos. Fale com Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Deus, através da tua palavra, porque só o Senhor é o Deus que tem palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação, palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos hoje no segundo elo da campanha, ressuscitando os sonhos mortos. Ressuscitando
sonhos mortos. Amém? Bom, reprisando, né, aquilo que eu disse semana passada, que o sonho é algo que Deus colocou dentro do homem. Deu essa capacidade do homem de sonhar. E quem não sonha está morto e não sabe. É por isso que nós temos que continuar sonhando, continuar desejando viver as promessas de Deus nessa terra. E todo sonho, ele custa caro. Sonhar custa um preço. Um dia, Deus sonhou comigo e com você aqui hoje. Deus sonhou com eu e você, glorificando e exaltando o nome dele, antes mesmo de eu e você nascer. Glória a Deus. Mas ele teve que pagar um preço. Que preço? Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse era o sonho de Deus, de trazer de volta a humanidade a ele. Porque com o pecado o homem ficou afastado de Deus. Isaías mesmo disse que o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus derramou o sangue dele para nos purificar de todo pecado. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tira aquilo que separava o homem de Deus. Através do sangue de Jesus, um preço foi pago por um sonho de Deus. E os nossos sonhos que nós buscamos também há um preço. Nós temos aqui um texto de um jovem chamado Eliseu, já não tão jovem nessa idade, mas que tinha um sonho: ser usado na mão de Deus. Ser usado porque ele via Deus usando o profeta Elias de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Então ele desejou ter experiências com Deus também. Desejou ser usado com poder e graça na mão de Deus. Desejou viver o sonho de Deus. A Bíblia diz então que certa feita, você conhece a história do profeta Elias, quando ele enfrenta os profetas, ele até então, depois de vencer, ele tem uma fuga. Deus então envia ele para o ribeiro de Querite, ali ele é sustentado pelos corvos. A Bíblia diz que os corvos pararam de ir, o ribeiro secou, e Deus falou para ele: olha, eu vou te enviar até a casa de uma viúva que eu já ordenei ela para te sustentar. E você conhece a história. Elias vai lá, é sustentado pelaquela viúva, Deus faz um grande milagre na casa daquela mulher. A Bíblia diz então que na sequência de tudo isso, chega um momento que Elias entra numa caverna e Deus fala para ele: que faz aí, Elias? Aí ele fala: Senhor, só eu sobrei de profeta. Mas Deus falou para ele: de profeta realmente foi só você, mas eu reservei 7.000 que não se curvaram diante de Baal e nem beijaram seus pés. E ali então Deus fala com ele que Deus: olha, eu já preparei um substituto, eu já enxerguei alguém que vai ocupar o seu lugar. Mas eu imagino algo mais ou menos assim, porque nos textos anteriores, Elias pediu a morte. Ele pediu a morte no capítulo 19 de 1 Reis. Mas a Bíblia diz que quando Deus chama, eu imagino aquela conversa que Deus teve com Elias, quando Deus falou que ia colocar um outro profeta e ungir outra pessoa no lugar dele para continuar o ministério. Eu imagino pensando: por que, Senhor? O Senhor vai me recolher? Se eu vou. Eu vou morrer? Não, eu vou te trazer para estar comigo. O profeta Elias não provou a morte. A Bíblia diz que ele foi arrebatado num redemoinho e subiu aos céus.
para estar com o Senhor. Não provou a morte. Isso é exemplo do que vai acontecer quando Jesus virá buscar a sua igreja. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo transformado em corpo de glória, mas juntamente com eles, a Bíblia diz que nós que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Se Jesus, a trombeta toca hoje, Jesus chama a igreja hoje, nós vamos ter a experiência que Elias teve. Nós não vamos provar a morte, vamos ter o nosso corpo glorificado, vamos ter o nosso corpo transformado num corpo de glória e subiremos aos céus para estar com o nosso Senhor. Então imagina essa conversa de Elias com Deus, e Deus falando: eu vou te tomar. E foi o que aconteceu. E aquela história então ela chegou ao ouvido dos filhos dos profetas, porque todo momento eles chegavam para eles dizer: olha, sabes tu que hoje o Senhor tomará o profeta? Porque Elias já tinha compartilhado com eles a experiência que ele teve com Deus. A Bíblia diz então que ele disse: eu sei. Mas ele estava disposto a viver o sonho de Deus. Ele estava disposto a viver o sonho que ele queria, de ser usado como profeta Elias. Mas como eu disse, todo sonho ele tem um preço. A Bíblia diz então que ele sai de Gilgal, ambos saem de Gilgal. A Bíblia diz então que antes, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então, quer viver o sonho de Deus? Tenha um referencial de Deus. Tenha alguém que você vai se inspirar. Porque qual era a inspiração de Eliseu para viver um sonho? Era Elias. Ele queria ser como Elias, ser usado como Elias. Aí a Bíblia diz então que ele foi caminhou com Elias. Então, se nós queremos ter experiências com Deus, se nós queremos viver algo de Deus na nossa vida, se queremos ver o mover de Deus na nossa vida, primeiro passo, nós temos que ter um referencial. Temos que ter alguém que nós venhamos a nos espelhar. Josué se espelhou em Moisés. Eliseu se espelhou em Elias. Timóteo se espelhou em Paulo. Os apóstolos se espelharam em Cristo, a ponto de eles dizerem, como Pedro: sede imitadores de Cristo. Tenham Cristo como referencial. Ou seja, é bom você ter pessoas de fé como um referencial. Se hoje, claro que foi Deus, mas quando eu comecei a minha caminhada no Evangelho, eu via grandes homens de Deus, como vejo até hoje, sendo usados por Deus. Eu falei: eu quero um dia ser um pregador da palavra. Eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Então Deus, de uma certa forma, viu o desejo do meu coração, como também viu o desejo do seu coração. Eu não sei qual que é o seu sonho, mas uma coisa é certa: aquele que realiza sonhos está aqui nessa noite, para a glória de Deus. Amém? Se você crê na presença dele, então aplaude o nome dele. Aleluia! Ele está aqui nessa noite. Aí a Bíblia diz então que primeiro ele tinha um referencial espiritual. Então hoje nós temos um referencial. Hoje o nosso principal exemplo é Cristo. Mas não é pecado a gente ter um referencial espiritual de alguém. A gente ter alguém para querer
seguir os passos ali, ter experiências com uma pessoa, experiências com Deus, ser um exemplo. E Eliseu então tinha. E o sonho dele se concretizou. Primeiro porque ele buscou um referencial. Hoje, nos dias atuais, está difícil, mas a gente encontra um referencial. A gente encontra alguém que fala, olha, fulano é como Eliseu passava e diziam, aí vai um homem de Deus. A Bíblia diz então que ele tinha um referencial. Segundo, a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou até Betel. Até onde? Betel. Até onde? Betel. Betel significa casa de Deus. Significa o quê? Casa de Deus. Betel, a palavra Betel em hebraico significa casa de Deus. Então não tem como eu viver os sonhos de Deus se eu estou fora da casa de Deus. Não tem como eu usufruir das coisas de Deus se eu estou fora da casa de Deus. Não tem como eu querer o melhor de Deus se eu estou fora da casa de Deus. O que Davi disse? Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aos olhos humanos é um espaço geográfico, mas no mundo espiritual isso aqui é a casa de Deus. O próprio Deus disse que Ele escolheu esse lugar, irmão. Antes nós pensávamos em nascer, Deus já visualizava eu e você aqui nesse espaço, adorando e glorificando o nome dEle. Deus já tinha, como o próprio Deus disse, olha, eu escolhi este lugar, eu consagrei este lugar, eu coloquei o meu nome neste lugar. E a partir de hoje, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque aqui é a casa de Deus. A parábola do filho pródigo, ela relata muito isso. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, simbolizando o crente que sai da casa de Deus, a Bíblia diz que lá onde ele estava, até um certo momento estava indo tudo bem. Mas de repente, a Bíblia diz que de repente veio uma situação que a terra inteira foi tomada de uma fome, e ele estava sem nenhum recurso financeiro, a ponto de nem emprego eles queriam dar para ele. O único lugar que ele achou para trabalhar foi para cuidar de porcos. Mas chegou um ponto que ele desejou, ele não comeu. Se você ouvir alguém falar que ele comeu comida de porco, isso é mentira, que a Bíblia não diz. A Bíblia diz claramente que ele desejou. Ele não comeu, ele desejou comer da comida dos porcos, mas a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele, ou seja, nem comida de porco eles davam para ele comer. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele parou e pensou, engraçado, na casa do meu pai até os trabalhadores estão melhor do que eu. Ou seja, na casa de Deus tem cuidado, na casa de Deus tem provisão, na casa de Deus tem o carinho do Pai. Então a importância de nós congregarmos, de nós estarmos na casa do Pai é essa, porque aqui nós somos alimentados, nós recebemos a provisão de Deus, e nós recebemos algo da parte de Deus para quê? Para viver o sonho de Deus na nossa vida. Então a Bíblia diz que eles desceram para Betel, casa de Deus. Então nós temos que estar na casa do Pai. Aí a Bíblia diz então que Eliseu olha para ele e diz, olha, tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que ambos foram para Betel, para a casa de Deus. A importância de estarmos aqui. Para alguns, tanto faz, vinho ou não vinho, mas entenda, aqui é a casa de Deus.
se a casa é dele, ele está presente. Glória a Deus. Se a casa é dele, ele está presente. Ele disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, quem está no nome do Senhor? Amém. Amém. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Ah, não, eu vou lá porque eu gosto. Não, nós estamos aqui no nome do Senhor. E a Bíblia diz claramente: bendito que vem em nome do Senhor. É casa de Deus. Aí eles foram então para a casa de Deus, foram para Betel. Quando chegou em Betel, ele disse: olha, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Me enviou aonde? A Jericó. Jericó significa em hebraico lugar perfumado. Lugar o quê? Perfumado. Então não adianta estar na casa de Deus e ainda estar contaminado com o cheiro do pecado. Temos que abandonar o pecado e receber em nós o perfume de Cristo. Temos que exalar o perfume de Cristo, o perfume da santidade, o perfume, como a Bíblia diz que o nosso culto, a nossa adoração chega como um incenso suave, como um perfume suave até as narinas de Deus. Ou seja, estamos na casa do Pai, mas temos que a cada dia estar perfumados com o cheiro da santidade. Então não tem como que os sonhos de Deus se concretizar na minha vida, eu estando fora da casa de Deus, e não tem como eu ainda estar na casa de Deus e continuar com o cheiro do pecado caminhando na minha vida. Então Jericó significa lugar perfumado. Que a cada dia nós possamos exalar o perfume de Cristo. Que a presença de Deus possa exalar o perfume de Cristo através das nossas vidas. Aí a Bíblia diz então que ele disse: olha, tão certo como vive o Senhor, repetiu as mesmas palavras, como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ele disse: tudo bem. Desceram para o lugar perfumado, desceram para Jericó. Aí a Bíblia diz então que ele mais uma vez: olha, fique aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Diga Jordão. Diga Jordão. Diga Jordão. Jordão significa descida. Significa o quê? Descida. Significa descida ou descer. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que se humilha, aquele que desce na presença de Deus, que se humilha, ele será exaltado pelo próprio Deus. Descer significa se humilhar. Descer significa, enfim, se humilhar na presença daquele que é todo poderoso. Um sinal de adoração, de reverência ao Senhor. Porque uma pessoa que não quer se humilhar é uma pessoa de nariz em pé, é uma pessoa que se acha melhor que as outras, é uma pessoa que se acha, como diz por aí, a última bolacha do pacote. Mas com Cristo não tem última bolacha, tem que descer. Nós costumamos cantar um louvor assim: a igreja tem que descer na hora. A igreja tem que descer na olaria de Deus. Nas palmas. A igreja tem que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. A igreja tem que descer. Deus fala: tem que se humilhar na minha presença. A Bíblia diz: se humilha debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor, que ao seu tempo Ele te
exaltará, ou seja, no momento que você se humilhar, Deus vai começar em nome de Jesus, a concretizar o sonho que está dentro do seu coração. Mas tem que descer. Eliseu passou por todas essas etapas porque ele entendeu: eu tenho convicção daquilo que eu quero. Se você tem convicção do sonho que você busca da parte de Deus, você não para por nada. Você vai seguir o caminho a ser trilhado por Deus. Aí a Bíblia diz então que ele tinha convicção. Ele queria ver o sonho se cumprir na vida dele. Havia uma caminhada, havia um preço a se pagar. Aí a Bíblia diz então que Elias então olha para Eliseu, viu que ele realmente queria algo, virou para ele e perguntou para ele: o que queres que eu te dê? O que você quer? Aí ele olha para Elias e diz: Elias, eu quero a porção dobrada do Espírito que está na sua vida. O que ele entendeu? Deus pode ter te usado poderosamente. Eu tenho você como um referencial. Eu estou convicto que eu quero ser usado por Deus como você foi. Mas só que eu quero que Deus faça o dobro daquilo que Ele fez na sua vida, na minha vida. Ele entendeu que aquilo que Deus tinha para ele, que o sonho que Deus tinha para a vida dele, poderia ser maior do que aquilo que ele viu que Deus fez na vida de Elias. Ou seja, Deus não está limitado. O nosso sonho não chega nem aos pés do sonho que Deus tem para mim e para você. Ou seja, aquilo que você quer da parte de Deus, Deus vai além. Deus vai além. Mas aquilo que eu disse, há um preço a se pagar. Ele disse: olha, eu quero a unção dobrada. Eu não aceito nada menor, porque Deus não tem nada menor. Ele poderia ter pedido na mesma proporção, ou pedir como ele pediu, dobrado, mas menor, não, porque Deus sempre vai além. Glória a Deus. Deus sempre vai além quando você se dispõe. Deus, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Ele entendeu uma coisa, olha que o Deus, ele estava dizendo, olha, Eliseu não queria uma unção menor nem igual. Ele sabia que de Deus poderia vir algo maior para a sua vida. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é muito grande. Aleluia. Então, entenda uma coisa: viva os seus sonhos, busque os seus sonhos, mas queira conciliar os seus sonhos com o sonho de Deus. Aquilo que você está pedindo é para glorificar o nome dele? O sonho que você quer é para glorificar o nome dele? Porque Eliseu, ele queria que Deus usasse ele também, com muito poder e graça e autoridade. Mas ele queria que Deus usasse ele ainda mais, como fez com o profeta Elias. Ou seja, que o nosso sonho seja para glorificar o nome do Senhor. Olha o que Davi disse para Golias:
ainda hoje, o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então o meu sonho não é para me exaltar, não é para me vangloriar, não. O meu sonho é para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. O seu sonho é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Aí a Bíblia diz então que Eliseu então fez aquele pedido. Então veio um redemoinho, como Elias já tinha falado: olha, se você me vir, se você ver o Senhor me levar, assim vai acontecer. Se você não ver, não vai acontecer. Mas lá no céu, entenda uma coisa, lá no céu Deus já estava vendo: olha, ele está pedindo aquilo é para glorificar o meu nome.